Já estou aqui com a Eliane mais uma vez. Tudo bem contigo? Tudo bem com você? Tudo bem também, seja bem-vinda sempre. Muito bom. E olha, na semana passada, as pessoas, aqui brasileiras, enfim, não ficaram felizes porque o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. E aí, durante aquela eliminação, a gente viu a imagem do Tite, inclusive nós temos essa imagem, onde ele saiu de campo, E simplesmente não ficou com os jogadores e assim por diante. E isso gerou muita repercussão, onde as pessoas falaram assim, é um líder que abandona as pessoas e assim por diante. Mas não é exatamente essa reflexão que a gente vai fazer aqui no programa baseado nele, mas é o que as empresas vivem muitas vezes no dia a dia, não é, Eliane? Com certeza. Acho que bem como eu coloquei lá, a questão da empatia, do estar junto, do realmente ali, associando ao vestir a camisa do estar junto. Mas quando a gente fala de empatia, a gente tem que pensar, empatia dos dois lados, Existiu ali uma situação, e na empresa também tem. Só que daí o que acontece? A gente tem a empatia, a gente tem o entendimento, até associando porque as pessoas veem as situações sob ponto de vista diferentes. Sim. Mas isso não quer dizer que a gente vai desassociar do que é importante com relação à liderança realmente, Porque assim, é na hora da dificuldade, na hora do desafio, que se precisa justamente daquele líder, daquele esteio, daquela visão, daquele apoio que vai estar ali. Sim. Então, o líder também precisa entender que esse papel é dele. E que, às vezes, naquela hora, ele precisa associar, como é que eu lido com a minha emoção? De repente, assim, um aprendizado também pode ser com relação a isso, Sim. Mas tem até um ditado, eu escutei de um líder meu uma vez que me falou isso, que é na hora da guerra que se faz o soldado. Tem um ditado que fala também, não é nos mares calmos, que é nos mares mais desafiadores é que se faz o marinheiro. Sim. Então, acho que é nesse sentido. Você viu as declarações dele depois ou não? Eu vi. Você viu? E eu acho tão interessante. É um ponto de vista mesmo, É um ponto de vista, porque eu vi ele falando e ele falou assim, eu nem comemoro com as pessoas. Quando termina o jogo, eu cumprimento o técnico do outro time e saio de campo. Então, é uma percepção que as pessoas têm com relação a isso, porque muitas vezes os próprios jogadores já sabiam como ele lidaria com esse tipo de situação. E só quem está dentro da empresa, muitas vezes, que também entende esse tipo de situação, não é? Isso é legal também pra gente pensar assim, não se dá pra julgar uma pessoa por uma ação. Uma ação. Um comportamento. Mas aí, pela fala dele, dá pra ver que pra ele aquilo ali é um processo natural, Que, isso. Tudo bem? Tá tudo bem. Mas aí, quando a gente lembra da imagem dos jogadores, vamos dizer assim, jogado naquele gramado, chorando... Como é que você não consegue, você não vê o líder lá? E aí teve o capitão do time, Sim. Que também foi falado e a gente viu mesmo, Eu também vi algumas reportagens, algumas falas dele, onde ele diz, Ele fez esse papel ali. Ele foi ali, ele foi a base, então ele fez o papel de líder mesmo. Então isso é legal, a gente conseguir também, no mesmo momento, a gente ver os dois aspectos. Os dois lados, E aí entra bem o ponto de vista, porque assim, quando a gente fala de ponto de vista, são as crenças, são as percepções que cada um tem do mundo. Já falei isso aqui em outras vezes, Então a gente mostra como o Tite colocou, para ele foi um processo normal. Que se ganha e se perde. E aí a mesma coisa vamos levar lá para... eu achei bem legal você falando nisso, abrindo um parênteses que na entrevista o capitão... É o Thiago Silva, Capitão. Isso, enfim, o capitão do time. Não lembro. Não sei, o capitão do time. Quem que era? As pessoas que acompanham tanto... É o Thiago Silva, É o Thiago Silva mesmo. Pra você ver como eu sou super... Eu só com medo de eu falar errado. Mas ele falou sobre esse aspecto. Ele falou assim, eu já passei por desafios pessoais. Eu achei muito rica a fala dele. Ele falou, eu já aprendi a lidar com as derrotas, com as conquistas. Ele falou, inclusive, da minha vida pessoal, eu trouxe isso. Então, ele trouxe uma fala interessante. Mas aí, voltando nesse viés ali do ponto de vista, pra gente entender o seguinte, que a gente tem empatia, a gente tem um entendimento, sabendo que a pessoa tem o ponto de vista dela, que não podemos julgar ela por uma ação, por um fato, Sim. Porém, a gente entende o seguinte, que independente da nossa intenção, vai gerar um reflexo. E esse reflexo é essa análise que as pessoas fizeram, é realmente que naquele momento que o time precisou, o líder não estava ali. É a mesma coisa assim, a gente associar no nosso dia a dia. Quando você vê alguém precisando, quando você vê alguém passando uma dificuldade, às vezes você pode até nem ter tanta conexão com ela. Mas se você tem um ponto de vista, você vai ali, sabe aquela coisa que vem assim... Arregaçar as mangas e fazer ali, junto, Vai ajudar de alguma maneira. Agora imagine se é a tua equipe, se é o teu time. Sim. Se você está ali na empresa, sei lá, um outro setor criticando alguém, uma pessoa errou, fez um desafio, um erro muito grande, muito grave ali na empresa. Então não é passar a mão, mas é acolher e dizer assim, você é do meu time.
time, estamos juntos. Você fez errado, ok, nós estamos juntos. Você fez certo, nós estamos juntos. Agora vamos ajustar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que independente da nossa intenção ou da nossa boa intenção, o que vai valer, o que as pessoas vão ver, o que vai gerar um resultado nos outros, vai ser o nosso comportamento, aquilo que a gente vai agir. Sabe que até eu coloquei ali a influência sobre as pessoas e a organização, né? E é justamente isso. Muitas vezes acontece alguma coisa. Quantos problemas já aconteceram, né, em grandes empresas que, entre aspas, mancham o nome da empresa, e a gente sabe que o líder está ali para dar um suporte, para fazer com que isso aconteça. Ajude as pessoas que trabalham, mas também fazer com que essa imagem da empresa, num geral, também seja poupada e tenha um aspecto diferenciado e assim por diante. Como o papel do líder é importante, né? É essencial. E aí vai ser um atenuante em função daquilo, por alguém que tem uma visão maior, alguém que enxerga mais longe. Afinal, se eu sou líder, se eu estou à frente dessas pessoas, né, eu estou à frente para mostrar algo, para ter um papel realmente diferenciado, para ter um equilíbrio emocional diferenciado. É extremamente desafiador, né? Eu vejo, fico lembrando dos meus alunos, a gente vai falando de vários aspectos. Sim. E o líder sempre vai ser o ator principal ali naquela empresa. Sempre vai ser. Seja qual for a situação. Mas não quer dizer que esse líder também tem que ser o, sei lá, o super-homem, né? O tudo ali. Sim. Ele pode fazer isso junto com a equipe. Dialogando com a equipe, mostrando as suas vulnerabilidades, buscando soluções junto com a equipe, se desenvolvendo junto com a equipe. Que tem um líder que às vezes ele tem uma envergadura maior, mais experiência. Sim. Tem aquele que realmente precisa desenvolver ainda cada Você sabe passo. que agora você falando, eu fiquei imaginando algumas situações, porque tem gente... Tantas vezes acho que a gente já conversou sobre isso também, que na verdade quando a gente fala em líder, a sensação que dá é aquela pessoa que manda. E não necessariamente é isso, é aquela pessoa que tem o papel de guiar essas pessoas, não é? Isso, tem um papel assim, de ele ter o norte para onde precisa ir, ele saber claramente quais são as necessidades da empresa, afinal existe uma finalidade para aquela liderança, né? Então qual é o papel, aonde que nós temos que chegar, se é produtividade, é produtividade, é qualidade, é entrega, é relacionamento interpessoal, é cumprimento de horário, se bater o ponto, se precisa ter ponto, se não precisa ter ponto, é melhoria, é tudo isso. Sim. Né? Mas essa liderança ela vai existir se tiver uma boa relação com as pessoas. Ou seja, e aí essa relação ela também vai depender de como é o liderado, né? Então, para algumas situações, exige sim uma liderança mais pautada no cargo, na posição, no processo. E tem situações que às vezes o teu liderado sabe mais que você. E que bom que se ele souber mais que você. Que bom que sabe, né? Ele vai te ajudar no processo para que todos ganhem, não é? Isso, e vai te liberar para olhar para outras situações. Sim. Né? E a responsabilidade final ainda vai continuar sendo sua. Então, esse estilo de liderança, ele vai variando conforme realmente as pessoas que você está liderando. Mas a responsabilidade, o olhar, o foco, para onde estamos indo, sempre vai ser desse líder. Né? E, inclusive, como valorizar isso, né? Não se sentir ameaçado, poder trazer esse talento para o grupo, multiplicar, trazer outras pessoas para aprender junto. Temos 2 minutos, mas eu acho bem importante você falar uma coisa. Porque a gente estava falando agora há pouco sobre visões, né? As visões que as pessoas têm de diferentes pontos, né? Porque, por exemplo, a gente muitas vezes critica ou condena o líder porque ele tem essa determinada atitude, mas às vezes não sabe os problemas que ele enfrenta por trás. Porque ele está num ponto, né, mais alto, entre aspas, e aí existem muitas cobranças. E aí quando você olha para ele e fala assim, por que ele não fez tal coisa? Mas aí você não consegue entender tudo que esse líder passa também. É importante a gente pensar por esse viés, né? A empatia, no começo de tudo. Eu ia falar bem isso. Eu ia dizer, a empatia é o começo de tudo. É que o Thiago tem uma sintonia incrível na fala. Mas é justamente isso, a gente se colocar no lugar desse líder e antes da gente sair atirando pedras, a gente fazer perguntas. Por que não? Então, eu tô achando que o líder deveria estar por esse ponto de vista. Por que eu não chamo e não pergunto para ele? Por que eu não busco o diálogo ao invés de eu me colocar num papel de julgador? Né? Então, primeiro, realmente entender. E assim, quando o líder ele tem um desenvolvimento
pelo pessoal, quando as pessoas admiram, esse tipo de visão, às vezes ela é bem diminuída, porque a pessoa ela já confia, né? Ela já, não, se fulano fez é porque tem algum motivo, né? Mas independente disso, eu acho que o diálogo é a melhor solução, ir lá buscar. E o líder também entender que se ele tiver que tomar decisões que vão meio que na contramão daquilo que as pessoas estão esperando, justifique, explique, reúna as pessoas, né? Não é dar satisfação, é entender que todos estão num conjunto, todos estão aspirando por algo em comum. Então, coloque as pessoas a par, contextualize. Isso faz com que as pessoas se sintam seguras, se sintam parte. Isso vai gerar uma corresponsabilidade, melhorando todo esse aspecto. Todo esse aspecto. E o funcionário se sente, como você até citou, ele se sente valorizado também, porque ele se sente ouvido. E isso faz diferença para ele. Exato, as pessoas também querem saber onde que elas estão, como que é o ambiente, saber que o líder está ali para ouvi-lo, que ela tem um papel importante ali, independente do cargo, da função, todos são essenciais. Você consegue imaginar uma empresa sem um daqueles papéis? Não. A correspondência que isso vai gerar? Você não tem como você viver numa empresa onde não tem uma zeladora. Porque as pessoas falam assim... Eu acho isso tão estranho, né? Porque ela tem um cargo menor ou sem importância e tudo mais. Como é que você vai viver numa empresa suja? Não tem como, né? Então, você precisa de todos trabalhando para que dê certo tudo. Só que daí isso precisa ser valorizado no dia a dia. No dia a dia. Nas pequenas coisas, pequenas atitudes, existia essa mentalidade de que todos somos. Então, quer dizer, todos nós precisamos estar entrosados e entendendo, sabendo dos assuntos, logicamente, mediante o necessário, né? Sim. Nem tudo precisa e pode ser falado, mas realmente fazendo com que as pessoas se sintam parte. E é no olhar, é no dia a dia, é no cumprimento, é no lembrar de algum fato que aquela pessoa falou. Então, você vai construindo essa liderança pelo teu aspecto pessoal. E aí ela vai somando com o cargo que você está realizando. As pessoas vão passar a gostar de fazer aquilo que você solicitar. Por quê? Porque elas vão se sentir bem, elas vão saber que estão contribuindo com a empresa e contribuindo com aquele papel que você está exercendo ali. E é tão bom isso, né? Nossa, é tão bom você trabalhar numa empresa, num lugar, enfim, que você tem esse reconhecimento, essa maneira gostosa de lidar com as pessoas também, né? E é a melhor forma de resultado, porque as pessoas vão dar o seu melhor. Imagina se eu chego feliz, se eu chego bem no meu trabalho, se eu me sinto bem, eu vou dar o meu melhor. Claro. Agora, se eu sinto ali, chego ali, às vezes com um sentimento ruim, com uma sensação ruim, alguém me corrige de atravessado, ou fala alguma coisa, ou ignora o que eu estou perguntando, ou me enrola, ou eu peço de repente, quero esclarecer um assunto e a gente vai ver e não acontece. Olha a diferença. Sim. Né? Claro que a pessoa vai trabalhar igual, mas é diferente o engajamento, né? A energia que vai ser colocada ali no trabalho. Olha, todos esses assuntos eu acho que valem a pena a gente sempre estar discutindo, conversando, faz com que a gente entenda muitas vezes o processo que, como a gente falou aqui várias vezes, essa questão da empatia, né? Faz parte desse processo todo, a gente se colocar também em determinados lugares. Eliane, obrigado mais uma vez. Mais uma vez, muito bom estar aqui. Sempre Até adoro. A Até a próxima vez. Feliz final de ano aí. Feliz final de ano para ela Até também. A próxima.